bem? Paz de Cristo sobre você, sobre a sua família. Sou o pastor Oséias e estou aqui para compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. Nós estamos em uma temática no nosso canal falando sobre o reino de Deus. Estamos iniciando sobre a constituição, sobre as leis do reino de Deus, que é justamente a justiça desse reino. E nós precisamos conhecer quais são os parâmetros, os princípios que Deus estabeleceu para que nós, como igreja deste reino, possamos andar, caminhar e nos mover de forma adequada. Estamos tratando sobre o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, que é justamente onde está escrito e descrito toda a constituição básica do reino de Deus. Se você ler, estudar, meditar e aplicar na sua vida o que está escrito nesses 3 capítulos, você estará vivendo a realidade do reino de Deus. O primeiro tópico que o reino vai tratar na sua constituição é sobre a natureza do povo do reino. Entenda, Deus está mais preocupado com quem você é do que com o que você faz. Deus está mais preocupado com quem você é do que com o que você faz. Deus não está preocupado tanto quanto com o que você faz, como está preocupado com o que você é. Então, o primeiro trabalho do Espírito Santo na nossa vida é forjar em nós a natureza de Cristo, é estabelecer em nós a natureza de Deus. Nós temos uma natureza caída pelo pecado, contaminada, profanada e corrupta. Então, o reino de Deus, quando entra na nossa vida, a primeira coisa que vai ser transformada em nós é justamente ser implantado dentro de nós a natureza de Deus. Então, os primeiros versículos do capítulo 5, primeiro versículo do capítulo 5 de Mateus, vai tratar sobre a natureza do povo do reino. É a primeira coisa com a qual Deus se preocupa. Então, esses primeiros versículos, do versículo 3 até o versículo 12, não vai tratar do que você tem que fazer, mas do que você precisa ser, o que você é. Depois que você encontra-se com Jesus, depois que você é inserido neste reino por meio de Cristo, Deus começa a forjar pelo Espírito Santo dentro de nós uma natureza, a cultura do reino de Deus. Já falamos aqui sobre alguns textos, o versículo 3, falamos no primeiro vídeo sobre ser pobre em espírito, porque desses é o reino dos céus, o reino de Deus. Falamos o que significa isso, para você ver esse assunto, vá lá no primeiro vídeo, a justiça do reino de Deus, parte 1, falamos sobre este assunto. Falamos também o versículo 4 que fala sobre bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós explicamos o que significa isso. Chorar em que sentido? Chorar pelo quê? Que nós seremos consolados. Nem todo choro que você chora, você terá consolo, porque o consolo de Deus é por aquilo que você chora, que é importante para Deus e não somente para você. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E explicamos também no terceiro vídeo o que é ser manso, o que é mansidão. Vá lá, veja o vídeo e nos acompanhe, entenda um pouco mais do que nós estamos tentando transmitir para você. O versículo 5, versículo 6 é de onde nós iremos partir neste vídeo. Diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Entenda, a justiça aqui é justamente toda a lei do reino. Justiça significa leis, praticar leis. Quando você pratica as leis, quando você cumpre a justiça do reino, você é um justo. Você é um justo diante de Deus. Alguém que anda em justiça, que não tem prazer na injustiça, mas tem prazer na justiça. E ele usa aqui 2 elementos importantes da nossa vida, 2 condicionamentos, que é justamente a fome e a sede. Ou seja, assim como você tem fome pelo pão de cada dia, precisamos ter fome pela palavra de Deus. A justiça ela é a própria palavra de Deus. Então, assim como nós temos sede pela água diária, nós precisamos sentir a mesma coisa pela palavra de Deus, pela justiça do reino de Deus. Ele está dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha só, fartos. Fartura é a mesma coisa de ter em abundância. Abundância. Então,
Justiça é andar de forma adequada, de forma reta, de forma correta. Então, bem-aventurados. Eu falei também no primeiro vídeo, se eu não me engano, que a palavra bem-aventurados significa duplamente feliz. Ou seja, feliz no começo e feliz no final. Duplamente feliz. Faz algo e alcança muito mais do que esperava alcançar fazendo o que fez. Então, bem-aventurado, duplamente feliz, são aqueles que têm fome e sede de justiça. Por que são duplamente felizes? Porque eles serão fartos. Jesus falou no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja só, a nossa prioridade em termos de busca deve ser o reino e a justiça deste reino. Jamais o reino de Deus vai andar desalinhado à justiça de Deus. Jamais. O reino e a justiça, o rei e os princípios, o reino e as leis do reino andam juntos, colados, lado a lado. Não tem como eu dizer que faço parte do reino se eu faço tudo o contrário que a justiça desse reino estabelece. Eu não posso estar nesse reino andando contrário a este reino. Ou eu estou neste reino, ou eu estou me enganando. Então, o primeiro passo que prova para mim mesmo, não para as pessoas, mas para mim mesmo, que eu estou neste reino, é que eu pratico a justiça deste reino. É que eu obedeço a palavra deste reino, a Escritura Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada nada mais é do que um manual, as leis, as normas deste reino. Até o reino das trevas é extremamente organizado. Nós imaginamos que o reino das trevas é desorganizado, mas quando você vê em Efésios capítulo 6, versículo 12, lá vai dizer que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e hostes. Veja a colocação e os posicionamentos de acordo com as suas funções dos anjos caídos nas trevas, dos demônios que operam nas trevas. Tem os principados, os cabeças, tem as potestades que recebem o comando das cabeças, que é os principados, tem os dominadores que recebem o comando das potestades, e tem as hostes que recebem o comando dos dominadores. Então é uma cadeia estritamente organizada. Jamais o reino de Deus seria desorganizado. Nós queremos hoje, muitas pessoas acham fácil, desejoso até participar do reino, mas quando começa a ser cobrado nela a justiça desse reino, elas se afastam, elas não querem mais comprometimento. As pessoas querem se comprometer com coisas que são fáceis, as pessoas querem se comprometer com os atalhos da vida. Ou você anda no caminho que foi desenhado para você caminhar, ou você sempre vai estar dando com a cara na parede por procurar os atalhos da vida. Atalhos servem para poder nos fazer fugir das nossas responsabilidades. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Neste reino tem um caminho, e o caminho é Cristo, ok? A justiça desse reino também é a palavra de Deus, e a palavra é o próprio Cristo, é o próprio Senhor que deu a vida por nós. Então, bem-aventurados que têm fome, assim como tem fome do alimento diário, e sede, assim como tem sede pela água diária. Entenda uma coisa, todos os dias nós comemos e bebemos, senão nós não passamos 3 dias sem beber. Nós precisamos beber. Conseguimos passar mais dias sem comer, mas uma hora ou outra nós precisaremos comer. Assim é a nossa vida no reino. Você precisa ter contato com esta palavra, com esta escritura sagrada, para que você possa fluir, para que você possa andar, para que você possa ser representante do reino de Deus sobre essa terra. Bem-aventurado será você se tiver fome e sede de justiça, porque Deus vai te fartar com as revelações do seu reino. Ele vai te revelar os segredos do reino. Então, Deus só se manifesta como água para aqueles que têm sede. Deus só se manifesta como pão para aqueles que têm fome. Então, guarde no seu coração essa palavra. Deus te abençoe. Deus esteja conosco, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.